difíceis, mas Deus está no controle de tudo, e louvado seja Deus. E para você que está aí do outro lado do canal do YouTube, né? No programação dos irmãos em Cristo em Tietê, que você também possa ser alcançado. Pela palavra. Pela parte que Deus tem reservado para nós essa noite. Amém. Irmãos, abre suas Bíblias no livro de Salmos 16. Depois você deixa aberto também em Gênesis capítulo 3. Louvado seja Deus. Salmo 16, versículo 1 e 2. Os que não têm a palavra Bíblia, isso pode auxiliar. Oh, glória a Deus. Aqui no Salmo 16, versículo 1 e 2, fala assim: guarda-me, ó Deus, porque um dia me fugiu. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, povo da minha serão a ti somente. E agora em Gênesis, aqui no capítulo 3, vamos ler apenas um versículo. É o 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar na terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, Jesus? Então, eu queria me ater apenas nesses dois livros, alguns versículos, meditarmos um pouquinho. Vamos falar da oração de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, pelo poder da Tua palavra e da presença do Teu Espírito Santo, Pai, nos rendemos a Ti, ó Deus. Queremos nos ater somente, ó Pai, a Ti esta noite e declarar a possibilidade de sermos alcançados, ó Pai, através da palavra, através da unção do Teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, declarar a nossa fé diante de Ti, expressar o sentimento de adoração somente a Ti, Senhor, sabendo que dias, Pai, contrários irão nos alcançar, mas sabemos também que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e nós sabemos que a Ti pertence, Senhor, as revelações que nos foram dadas por Ti, Pai. Nós queremos ser ministrados, pastoreados por Ti, ó Deus. Queremos declarar nossa fé envolvida com o Teu nome sagrado, aquele que desceu do céu, aquele que veio em figura humana para nos alcançar através dessa tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Fala conforme o Senhor colocou no meu coração a Tua palavra. Que nós possamos ser repartidos nessa noite na unção do Teu Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Todos dizem amém? Irmãos, interessante a gente sair do Salmo no Velho Testamento, mas Deus foi me levando em entendimento. E Deus me deu um entendimento de que o Senhor, Ele é o caminho perfeito. Deus é o nosso caminho perfeito. Então eu fiquei meditando e Deus me levou aqui no Jardim do Éden, né? Quando Ele fez aquele jardim secreto, aquele jardim fechado. Coisa mais linda que poderia existir. E eu falei assim, puxa vida, como o caminho de Deus é perfeito. Ele começou na perfeição. Sem merecimento algum nosso. Viríamos depois. Mas eu fiquei pensando aqui, ó. Ele criou todos os animais, a natureza, fez o homem e a mulher inocentes. Olha aqui, irmãos. A imagem de Deus criou. Está lá em Gênesis 1:27. Homem e mulher os criou para a obediência da sua adoração.
Nós somos criados, irmão, primeiramente, para a obediência, a adoração, para a glória de Deus. Deus nos fez para a sua glória. E eu fiquei pensando aqui, ó, interessante que ele não fez um caminho de escape. Olha, Deus fez um jardim secreto, fechado, mas ele pôs caminhos de fuga. Pelo contrário, ali era um lugar tão maravilhoso que não precisava fugir dali. Era para ficar eternamente ali. Mas, como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Quando o homem pecou, ele expulsou o homem daquele jardim, para que ele não perdesse a salvação. Então, eu fiquei pensando aqui, ó, jardim secreto, onde havia vida pela primeira vez. O homem ia viver para sempre, até os dias que Deus desse para ele. Então, eu fiquei pensando que Deus, além de tudo isso, ele já fez aqui, ó. Deus teve que gozar da vida com a sua companheira, fundou a mãe de filhos. Mas dentro desse contexto todo, apareceu um elemento aqui para tirar a paz daquele casal. Olha, irmãos, olha esses dias que nós estamos vivendo agora. Quantas pessoas tirando paz uma da outra, fala a verdade. Quantas pessoas correndo de um lugar para outro sem paz. Mas no contexto dessa palavra, foi o inimigo das nossas almas, inimigos de Deus, inimigo do povo de Deus, que intercedeu, tirando eles da presença daquele jardim tão glorioso, o jardim do Éden. E nós sabemos aqui que antes eles eram inocentes, agora se escondendo de Deus. No versículo 9, nós vamos ver que Deus, na virada do dia, chamava por eles. Então, eles estavam olhando no dia que, quando Deus chamou, então onde estás? Eles se esconderam e haviam pecados. Quantas pessoas estão se escondendo de Deus nesses últimos dias agora? Fugindo de uma realidade, fugindo de uma situação, porque muitas vezes não querem responsabilidade diante de Deus. Não é fácil ver isso. Não é fácil. Os dias estão passando muito rápidos. E quanto mais passam os dias, mais rápidos, e mais a volta de Jesus se aproxima. Posso ouvir embora? Quanto mais rápido os dias passam, a volta de Jesus se aproxima mais rápido. É uma ligação direta. João capítulo 10, versículo 10, que fala: o ladrão veio senão para matar, roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a salvação eterna, nem Jesus. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida está no Filho de Deus, Jesus Cristo, meu, teu, nosso Salvador. E aqui, irmãos, ele veio buscar o que havia perdido, que o diabo havia roubado. Olha, tudo aquilo, aquele presente, aquele pacote maravilhoso que Deus havia dado. O inimigo entrou e roubou tudo. Nos tirou do caminho da glória, do jardim da glória de Deus, do jardim secreto, da graça do Senhor Jesus Cristo, e empurrou o homem para o sacrifício da morte. Sabe, querido? Então, eu fico pensando aqui, quanta coisa poderia ter sido evitada se houvesse obediência. Foi falado aqui de obediência. E nós, como pessoas já maduras, né? Olhando aqui, a gente vê uma comunidade madura, né, na palavra. A gente percebe que nós estamos um pouco à deriva. Com maturidade, mas um pouquinho à deriva. Às vezes esquecendo de coisas que poderiam ser lembradas e lembrando de coisas que não precisavam ser lembradas. Então eu fico pensando aqui que Jesus Cristo foi enviado para trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Mente, corpo, alma, espírito. Uma obra completa foi feita. A obra foi feita completa. E para nos devolver para o Pai. Ele veio, fez a obra e nos devolveu para o Pai. Posso ouvir glória? Ele teve que nos quebrar, mortos, em delitos, ofensas e pecados. Ele nos revelou, nos fez de novo e nos devolveu para o Pai. Abra aí em João, capítulo 17, versículo
12. Louvado seja Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, aqui, ó, no versículo 6, ó, ele fala: manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Era um Deus que confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Eles guardaram a tua palavra, Senhor. Somos nós, querido. Ó. Nós temos guardado a palavra. Ainda que com algum sacrifício, alguma dificuldade, mas nós temos guardado a palavra do Senhor. E seguindo aqui essa palavra, irmãos, decorrendo aqui a palavra de Deus, é João, capítulo 17, essa oração sacerdotal, vamos lá, em João, vamos ler alguns versículos. No capítulo 17, do 12, que nós já lemos, do 6 que nós lemos, né? Deixa eu ver, eu não marquei aqui, mas está aqui, ó. Nós lemos o 6. E agora vamos ler o 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Está vendo? Porque eles tenham transmitido as palavras que me deste e eles receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, crendo que tu me enviaste. E é por isso que eu rogo, não pelo mundo, mas para aqueles que me deste, porque são teus. Deus deu ao Filho, o Filho nos reconciliou e devolveu para o Pai. E agora, aqui no 19, fala assim: olha, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aqui é uma unidade, irmão, da comunidade. E no 10 que nós lemos, né? No 11 fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. O versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Me deste. E protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. 13. Mas agora vou para junto de ti. E isto para no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Amém, Jesus? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, o que nós vamos aprendendo aqui nessa palavra? Que Cristo Jesus veio fazer a obra completa em nossas vidas. Ele não olhou circunstância. Ele não olhou algo que poderia fazer com que ele parasse no caminho. Ou acontecesse alguma coisa desprezível. Não. Olha o que ele passou. Já foi falado aqui esses dias, nas mensagens, tudo. Uma verdadeira ignominia, uma vergonha completa ali na cruz do Calvário. Mas ele não olhou para isso. Ele se entregou, né? Para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, Salvador Jesus. O que nós aprendemos aqui, ó? Voltando para o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era tão maravilhoso que não tinha necessidade de sair de lá. Por isso que Deus expulsou eles, né? Para que eles não pecassem ainda mais ou acontecesse algo terrível. E tinha do bom do melhor. Primeiro, tinha o quê? A presença de Deus. Posso ouvir glória? Ô, irmão, quando nós temos aqui a presença de Deus, é o mesmo Deus, o mesmo sentimento, a mesma palavra, fora do tempo. Olha aqui, ó. É a mesma palavra aqui, ó. Deus, e o que a presença, tinha a glória de Deus envolvendo aquele casal. Com todas as bênçãos daquele jardim. Estava presente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Envolvidos nesse mistério, irmãos. E quanta coisa de ruim aconteceu. E aqui, irmãos, ó, totalmente diferente dos nossos dias. Hoje nós precisamos sair daqui. Quem sabe? Nós precisamos sair daqui, amados. E Deus está preparando. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então, nós estamos no caminho da cruz agora, olhando para o alto, porque de lá vem a nossa redenção, e Ele tem nos preparado nesses dias que antecedem a sua volta. Alguns se preparando um pouquinho mais, outros menos, outros mais ou menos,
mas é o corpo de Cristo que está sendo preparado. É essa a igreja do arrebatamento. E olha, nós podemos ser a igreja do arrebatamento. Pastor Lindor, que ele voltará a qualquer momento, nós não sabemos. Então, o que nós vamos descobrindo aqui? Ó? Precisamos urgentemente reencontrar esse novo e vivo caminho. Isso já veio abrir o caminho para nós. Ele fez o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Subiu para a glória, abriu o céu para nós. O primeiro homem a entrar no céu lá tem um ano assim. Cristo Jesus, nosso Salvador, está esperando por nós agora. A nossa performance. Eu e você, nós, igreja do Senhor. E através de Cristo Jesus aqui, ó, ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Então, quer dizer, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser vida em Cristo Jesus. É por isso que essa palavra nos leva a viver a vida de Cristo. Quando nós vivemos a vida de Cristo, ele compartilha conosco o seu sofrimento para que nós possamos aprender, compartilhar também o sofrimento dele, fazendo o quê? Levando a mensagem, a palavra, levando o que? Amor, fazendo visitação, enfim, fazendo aquilo que ele colocou no nosso coração. E aquele que Deus dizer, eu sou o caminho que te leva para a eternidade. Eu fico pensando aqui, quando Deus falou para Josué, santificai-vos, porque amanhã vos farei maravilhas no meio de vós. E o irmão falou da santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã fareis maravilha no meio de vós. Capítulo 3, versículo 5. De Josué. E aqui nós temos o quê? Vida eterna amanhã, garantido. Hoje nós santificamos, amanhã já temos tudo garantido. Aliás, nós já temos. Desde antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, nos consagrou, nos envolveu e agora nós estamos aqui esperando essa grande redenção final. E a gente precisa santificar para hoje, irmão, porque amanhã nós vamos tomar posse na vida eterna com Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, a santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Desde o Velho Testamento, passando pelos patriarcas, profetas, até chegar no Novo Testamento, a santificação é uma coisa importantíssima para o Filho de Deus, para os filhos de Deus. E aqui, irmãos, hoje, Cristo é a nossa arte da nossa aliança, da nova aliança aqui, ó. Por isso ele vai na frente em tudo, irmãos. Cristo na frente em tudo. Sabe, eu fico pensando que ele veio lá dos céus. Primeiramente, ele veio dos céus para uma semente santa para nos dar a semente da salvação. Ele passou, desceu, passou pela cruz, entrou no céu como precursor e nos espera agora na glória. Ele é o nosso administrador. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso tudo, irmãos. Ele é a nossa válvula de escape. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, tudo isso, Cristo ele fez primeiro por nós. E nós vamos seguindo. Viu? Ele entrou no caminho da cruz, agora ele nos colocou no caminho da cruz. Ele passou sofrimento, nós não estamos passando, irmãos. Coisa interessante, né? Ele passou no caminho da cruz, passou por tudo aquilo, pela via dolorosa, tudo aquele sofrimento, sem murmuração alguma, por mim, por você, por nós. Primeiramente para o Pai. Sabe, eu fico pensando assim profundo, irmãos. O que significa uma pessoa ter um amor tão grande desse, um perdão tão grande desse, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Simples agradecimento. Sabe, então, eu fico pensando que nós precisamos melhorar um pouco a nossa performance. Um pouquinho, pelo menos. E eu começo, e eu aprendo uma coisa aqui, que Satanás, ele tirou do caminho da glória o primeiro Adão. Os primeiros que passaram a conviver naquele lugar, naquele jardim. Ele não tirou da glória
do reino de Deus e colocou no reino da morte, reino de Satanás, império das trevas. Olha que coisa. Por um homem fez tudo isso. Primeira dor. Mas por um homem também veio tudo aquilo contrário do que havia acontecido. Ele nos tirou do caminho de andarilho, de onde nós estávamos, do reino de Satanás, do reino das trevas, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, fala, versículo 13. Então, o que nós aprendemos? Cristo nos libertou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, para vivermos agora o quê? A vida de Cristo. Se nós não estivermos aqui e não vivemos a vida de Cristo, não passamos por aqui. O irmão sempre fala, se você leu o Velho Testamento e não encontrou Cristo, você não leu. Se nós estivermos na casa do Senhor, na graça do Senhor Jesus Cristo, e nós não enxergamos que Cristo, ou percebemos que Cristo está em nós, que nós somos templo do Espírito Santo, nós não recebemos, não passamos, não vemos, e não enxergamos, e não percebemos. Então aqui, irmãos, para nós vivermos essa vida de Cristo no caminho da vida, precisamos do quê? Uma palavra que já foi falada aqui nessa noite. Obediência. É o que não aconteceu lá agora. Lá houve desobediência. Mas o assunto agora é obediência. E através da obediência do Filho de Deus, ele teve que passar pelo caminho da cruz, caminho da morte, em nosso lugar, irmãos. O que nós merecíamos com isso? O que nós merecemos? Nada. Mas pela misericórdia do Senhor, ele nos amou primeiro. E nesse grande amor, ele se derramou para o Pai e para nós, igreja. Sabe? Então eu fico pensando aqui, para quê? Para que ele nos atraiu, ele mesmo, e nos reconciliou para ele mesmo. Ele nos atraiu na cruz e nos reconciliou consigo mesmo. O que resta para nós agora, irmãos? Colocar diante do Senhor uma grande adoração, uma adoração que está no nosso coração transformado para que ele possa receber a nossa adoração, o nosso agradecimento. Para quê, irmãos? Porque eu e você, nós, igreja, comprados pelo sangue do inocente, pudéssemos estar guardados para o último dia e temos lá na glória esse âncora forte, esperando por nós. Ele tem um salva-vidas, irmãos. Esse âncora forte tem um salva-vidas. É Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele que veio lá em João 12 fala que ele veio com uma semente, né? Se aquela semente não morresse, ficaria só. Mas aquela semente que morreu produziu frutos, muitos frutos. Olha aqui nós aqui. É gostoso a gente saber que a palavra de Deus, ela teve aqui um lugar de espaço em nós. Pelo menos nós que estamos aqui. Quantos passaram por esse processo? Foram alcançados, mas disseram não. Sabe? Então eu fico pensando aqui como Deus é maravilhoso. O caminho de Deus é perfeito, irmãos. Ó. E essa é uma grande verdade diante de uma tão grande negligência, de uma negação. Irmãos, o mundo está negligenciando, está negando a essência de Cristo. Principalmente nesses dias que antecedem a volta do Senhor. Estudando, lendo, olhando, orando, a gente vai percebendo que o mundo já do maligno realmente. Às vezes a pessoa fala, mas será que é verdade? É. Verdade. E diante dessa verdade aqui, há uma dormência, uma insensibilidade das coisas celestiais, queridos. Estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, fala a verdade. Nós estamos em maiores de idade, mas podemos ficar à vontade, pessoal. Estamos vivendo dias terríveis dentro de um círculo de horrores. É o que está acontecendo no nosso mundo atualmente. E nós não podemos perder essa percepção. Precisamos nos ater às coisas espirituais para que elas se revelem em nosso coração para os últimos dias agora. E nós possamos enganar a alma de alguns para o reino de Deus. E sabe aqui, irmãos, estamos vivendo esses dias aqui trabalhando. Esse é o retrato da igreja de Laodiceia, dentro da igreja de Cristo Jesus aqui, Nós estávamos agradecendo a vida de Cristo pela obediência ao Pai. Isso aqui inclui na sua morte, dando vida a todos nós, através de um grande chamamento da eleição,
fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos fiéis, para sermos almas da promessa, para darmos frutos. Posso ouvir, Glória? É só um trabalho, irmãos, para darmos frutos. João 15,16 falou, foi vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós, para que vós desfrutem e o vosso fruto permaneça. Não é dar fruto temporal, apodreceu, caiu, vai cortar, não, ponto. É dar frutos, muitos frutos, mais frutos e muitos frutos. Porque a volta do Senhor se aproxima. Nunca estivemos tão próximos, irmão, da volta do Senhor como esses dias agora. Você leu o capítulo 24 de Mateus, você vai ver lá, quanta coisa foi profetizada, se cumpriu, umas está se cumprindo e outras ainda não se cumpriram. Sabe? Então eu fico pensando aqui, estamos vivendo esses últimos dias aqui, e muitas vezes nós esquecemos de agradecer aqui, ó. Aqui em João 3,16, que é o versículo universal, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O mundo está em trevas. Deus enviou o seu Filho para que resplandecesse a sua luz. E aqui o Salmo 16, agora que nós vamos entrar, irmãos, ó. Nós vemos Cristo aqui sendo apresentado como um homem totalmente na dependência de Deus, totalmente humilde, totalmente submisso ao Pai. Filipenses capítulo 2, do 5 a 8, fala que a palavra que o Severino queria falar, o sentimento, né? Houve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tem que estar em nós aqui, ó. O sentimento. O caráter, né? O caráter, o sentimento, a performance. E eu fico pensando aqui, irmão, ele queria dizer, preserva, meu Deus. Guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. E aí ele fala, que ele queria dizer, esse hino de Davi fala de uma total confiança em Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. E assim como Cristo, assumindo o papel de homem, Deus, filho ao mesmo tempo, quer dizer, figura humana. O salmista se coloca ali, expressando o sofrimento de Cristo. As qualidades de Cristo, o poder de Cristo, o amor de Cristo, tudo de Cristo, irmãos. E aqui, através de uma grande obediência, o Filho de Deus se derramou diante do Pai e diante da humanidade. Passou por essa vergonha que nós falamos, essa ignominia, que é mais do que uma vergonha. É uma vergonha grande, absurda. Ele passou, não abriu a sua boca. Um cordeiro foi levado ao matador. Olha, passou isso aqui, ó, dizendo que até a morte de cruz ele foi. E tudo isso aqui, irmãos, que eu e você, nós, igreja, pudéssemos estar aqui guardados para aquele grande dia, a redenção final. Enquanto ele está na glória, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha, ele fez tudo isso, subiu para a glória, ele está na direita, intercedendo por nós, igreja. Nossa, glória. Coisa maravilhosa, queridos. Ele não desiste de nós. Jamais. Deus falou para Abraão naquela jornada tão terrível: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Quantas estrelas do céu não conseguem? Assim será o seu povo. Amém, Jesus? Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, esse âncora forte aqui, ó, ele está preparado para buscar aquilo que ele foi fazer. Desde o jardim do Éden, a serpente persiste até ela vem acompanhando até os nossos dias. E nós não vamos ficar livres dela até a volta do Senhor. Nós vamos ter tribulações. Mas ele falou, o próprio Cristo, não tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. E diante dessa tribulação toda, nós temos que ter essa confiança que o salmista coloca aqui, ó. É um mínimo de adoração, que é confiança no Senhor. Guarda-me, ó Deus. Proteja-me pelos caminhos. Porque o teu caminho é perfeito. Então aqui, irmão, no verso 5 fala, né? O Senhor é a minha porção, e a minha porção, meu cálice, a minha herança celestial. Quer dizer, isso aqui é um cântico de idade, meus irmãos. É um hino de adoração.
Oxalá nós pudéssemos estar assim, adorando o Senhor com uma qualidade espiritual, vamos dizer assim, celestial. E às vezes nós temos tempo para tanta coisa que, só a verdade, é tempo para tudo. Quando chega no momento da adoração, parece que o inimigo ele penetra. E aí ele faz com que você feche seus lábios, feche o ouvido, feche os olhos e perde um pouco a esperança. E aqui, irmãos, ó, a sua confiança está no Senhor. E o Asaf, lá no Salmo 73 também, ele fala, né? Ele se derrama diante de Deus. Ele estava passando por uma crise porque ele não entendia o trabalhar de Deus. Às vezes nós passamos por crise, irmãos, por nós mesmos, a nossa culpa, fala a verdade. Nós não sabemos porque Deus está fazendo algo, sabe, para nós não percebemos. Mas quando acontece uma coisa adversa, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Asaf estava vivendo aqui, ó, um momento trabalhoso aqui, ó. No capítulo de Salmo aqui, do 73, vamos lá. Salmo 73. Versículo 11, ele fala assim, irmãos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Asaf estava preocupado com isso. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Ele estava totalmente fora. O diz aí no mundo lá fora da casinha, né? Estava fora da presença. Se eu pensar em falar, tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. E só repetindo para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Ele achava difícil compreender as coisas difíceis. Mas como nós temos a mente de Cristo, ele abriu nossa mente, irmão. Nós agora temos o discernimento do Espírito de Deus. E nós conseguimos discernir o errado do certo agora. E o certo do errado. Agora o 17 é total aqui, ó. Até que entrei no santuário de Deus e ativei o fim deles. Ó. Olhou o fim daqueles perversos, daquelas pessoas incrédulas. Aí ele esmoreceu diante de Deus. Né? A palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. O amor de Deus é perfeito, a graça é perfeita. O poder de Deus é poderoso, irmãos, para nos mudar as nossas opiniões terrenas. Aquelas opiniões que saem daqui, morrem ali, não servem para nada. Mas a opinião celestial vem da glória. É de Deus na nossa vida, amém? E aí a coisa funciona. Então tá aí, ó. É palavra de Deus, irmãos, que nós podemos guardar o coração de uma maneira profunda, maravilhosa. E esse o salmista aqui, e tudo isso fala de uma total dependência de Deus, de uma vida interior, vida espiritual completa. Isso é fé e esperança das promessas de Deus. A gente começa a ver a vida do salmista na expectativa dele sentir que a vida eterna está garantida para ele. Isso é para nós aqui, irmãos. Muitos já perderam o galardão, não se importam com isso, outros estão despercebidos, outros estão se separando de Deus por um motivo, por um ponto, vírgula. Mas nós estamos aqui, quem diz amém? E fazemos menção do nome do Senhor. Ainda que com dificuldade. Nada é fácil. Agora imagine Cristo na cruz por nós. Então o que nós vemos aqui, ó? Assim como Cristo tinha total confiança no Pai, o Pai também confiava no Filho. E o Pai dizia, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprato. Eu me alegro naquilo que meu Filho fez, está fazendo, e ainda irá fazer. Gostoso, né? Fala a verdade. O Pai se alegrava do Filho que passou por aquela grande vergonha, sem reclamação alguma, e Deus assim para embaixo ali, ó, eu me alegro do meu Filho.
Deus precisa se alegrar de nós, fique sabendo. Nós cantamos um cântico aqui agora, que estamos alegres com Deus. Cantamos aí, a escolheu ainda cantando. Mas Deus precisa estar alegre conosco. Os dias estão passando muito rápido, irmãos. Muito rápido. E nós podemos ver aqui, ó, muita coisa aqui, ó. Cristo, um homem confiante, um homem sujeito às ordenanças do Pai. Olha. Totalmente humilde, alegre na presença do Pai. Olha aqui, irmãos, ó. Davi apontava para o Filho de Deus todo sofrimento, perseguição e morte. Mas ele tinha uma expectativa aqui para a glória eterna. É o que nós precisamos ter, irmãos, dentro de Deus. Ele sofreu, passou, se humilhou, morreu, foi crucificado, ressuscitado, está na glória, e nós estamos aqui, irmãos, caminhando ainda. Ó. Nós somos aprendizes, por isso, somos aprendizes. E cada dia, irmãos, Deus ele vai se revelando para nós. E vai fortalecendo o meu, o teu, o nosso coração. A nossa alma fica radiante, ela fica anelante, e o espírito voluntário. Se ajunta tudo ali, ó. E é uma glória daqui, é tudo ali, irmãos. É para a glória de Deus tudo isso daí. Mas nós precisamos acordar para a realidade. Só há reconhecimento de uma esperança de vida aqui quem realmente entende o plano de Deus da salvação eterna. Se o irmão, se a irmã, se a igreja do Senhor está dentro do plano da salvação, é muito fácil, irmão, não tem dificuldade. Dificuldade material, física, mas espiritual não. Nós já estamos preparados. Quem sabe? Vamos subir para a glória. E brevemente ele voltará. É promessa dele. E aqui, irmãos, ó, Paulo ele reconheceu tudo isso, ele dizia, eu não fico mais em Cristo que fiz em mim. E o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, versículo 22 a 28, ele repete as mesmas palavras do salmista. Sabe uma coisa interessante? Né? Uma palavra de Deus é tremenda. Tu me farás ver os caminhos da vida, somente o Senhor nos traz alegria. Pedro, ele pregava a mesma palavra que o Davi pregou. Irmãos. Então, e tudo isso nós temos hoje aqui, ó, a unção de Deus, nós temos a unção do Espírito Santo, querido. Já está em nós. Basta apenas nós abrirmos, dilatar o coração, rasgar o coração e deixar penetrar a luz de Deus. O reconhecimento nosso do poder de Deus. Ele veio para iluminar o nosso coração, dilatar a nossa vida, nos fez mortos para que nós tivéssemos vida, agora vida nova, nova criação. Então aqui, ó, ele chega a dizer aqui, né? E Paulo reconheceu tudo isso em Romanos 8, ele fala que não tem mais condenação agora, acabou, queridos. Misericórdia, nós temos livre acesso. O véu foi rasgado, nós entramos agora diretamente, tem linha direta conosco. E muitas vezes nós ficamos ainda em dois caminhos, sabe? Terceirizando. Que chegou o momento agora que nós nos atemos a isso. Fiquei pensando aqui essa palavra. Nossa vida é um processo, irmãos. É um processo. Fala a verdade. Nós estamos passando por um processo agora. Da antivéspera da vida do Senhor. O povo antigo já esperava. Paulo falava assim, eu tenho vontade de partir, mas ao mesmo tempo eu preciso estar convosco. Preciso ainda, sabe? Cristo é a mesma coisa. Não é chegado o meu momento, minha hora não é chegada ainda. Mesmo assim, ele subiu para a glória, desceu 40 dias aqui, ele terminou aquilo que ele veio fazer, os ensinamentos. E ele falou, mandarei o Espírito Santo, o Consolador. João 14, ele fala, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus foi, preparou e mandou o Consolador, e ele mora aqui agora. Diga agora, Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Gostoso, irmão, saber isso aí, né? Fazer a obra. Deus não erra, ele é perfeito, queridos. Deus não erra. Né? É onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós estamos dentro desse projeto. O projeto de Deus, salvação eterna, garantida. Antes da fundação do mundo. Vamos acordar dessa realidade. Eu sinto que a igreja moderna, eu sinto, está dormente. Está dormente. Estamos fazendo nem o necessário. Imagina.
E eu me incluo em primeiro lugar. Nós estamos desse projeto aqui, ó. O que ele quer de nós aqui é obediência. Só ele, só nele. Isso é tudo, ó. Sabe, filho? Vai dar tudo certo para nós, viu? Se nós permanecermos na unção de Deus, no projeto de Deus, vai dar tudo certo para nós. Nós vamos, ó, ser raptados nessa terra. Brevemente. É promessa, irmão. Ele não mente, então. Sei que nós vamos ser ressuscitados, claro. Vamos partir. Seremos primeiramente ressuscitados. Depois, se estiver vivo aqui, vai, ó. Bora. Tessalonicenses, capítulo 4. Então, mas enquanto isso, irmão, precisamos viver a vida de Cristo aqui na terra. Viver a vida de Cristo aqui na terra. De que maneira? Fazendo a vontade do Senhor. Tanto na vida sentimental, conjugal, familiar, trabalho, secular, enfim. Onde nós estivermos, nós somos luz, nós somos luz do mundo, sal da terra. E sempre tem alguém olhando para nós. Às vezes a gente está no dia a dia, a gente percebe, né, as pessoas olhando, vê que a gente tem que ter uma performance diferente. E aqui, ó, Deus, Paulo aqui, ele é o nosso grande exemplo do adorador de Cristo. Paulo, apóstolo Paulo, tremendo. Depois de Cristo, Paulo, não tem como. Ele se tornou servo, né? Filho, amigo de Deus, e por fim escravo de Cristo. E ele dizia que o escravo ama o seu Senhor. Mesmo recebendo forria, né? O escravo, ele queria ficar. Porque ele recebeu amor, ele recebeu cuidados. Ele cuidava, mas também recebia cuidados. Ele se apaixonou pelo seu patrão, pelo seu Senhor. E nós somos apaixonados por Jesus. Qual foi a língua? Gostoso, né? Não fala a verdade. E aqui, eu fico lembrando aqui da mãe do Adilson, ele está aqui. Ela falava assim para as pessoas: você é servo? Falava tudo. Falava tudo. Fala a verdade. Você é servo? Você é servo? Ali estava tudo. E o servo, o escravo, ele ama o seu Senhor. Sabe falar, você é crente, você pertence a Paulo, isso aí não existe. Você é servo, olha que coisa maravilhosa. Esqueci o nome dela, irmãzinha. Mas ela falava isso, você é servo. Ela falava com uma boca assim, tão, sabe, uma coisa bem. Eu aprendi muito, ela passou várias vezes aqui. Ela falava, você é servo. Sabe, irmão? Então, terminando essa pequena mensagem aqui, nós sabemos e apenas podemos resumir essa palavra. Primeiro, dependendo de Deus, Cristo, para tudo. O salmista foi realista, ele falou, você que eu guardo pelo caminho. Me ensina. Até de noite eu aprendo do Senhor, a tua palavra. Tá? Até na minha recâmara, até no meu leito, eu aprendo. Sabe o que é isso aí, irmão? É estar ligadinho com Cristo. Segundo lugar aqui, uma vida separada de pecado e negligência. Isso aqui é fatal, mano. Uma vida consagrada, por causa de Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai, o véu foi rasgado aqui, ó, pelo sangue. Aqui, ó, uma vida sob as ordenanças do Senhor, e agora do Espírito Santo. Enquanto nós aqui na Terra, irmãos, ele foi enviado, e ele faz nós relembrar de o que Cristo ensinou. Ele veio para isso. Para nos guardar, para nos ensinar, para nos tomar conta de nós. Aqui pode, ali não, aqui pode. Ó, lá você vai, não, lá não pode. É assim. É o Espírito Santo que determina a nossa vida. Vida com Cristo. É o Espírito Santo que determina. E aqui uma vida de prazeres e alegrias, sim. É uma plenitude na glória eterna para todos sempre. Nós temos nossos momentos de lazer. Deus aprova. Mas principalmente momentos de intercessão, de adoração, Deus aprova muito mais. E Ele nos
nos alimenta com sua palavra santa e poderosa. Amém, Jesus? Coisa maravilhosa aqui. Agora, uma coisa que eu e você nós precisamos urgentemente para terminar essa pequena lição. Obediência é uma coisa que nós precisamos, através da obediência, agradecer a Deus. Em tudo dá graça. Está com a dorzinha de dente? Ô, Senhor, ainda bem meu dentinho, né? Está com dor de cabeça, uma dorzinha, uma coisa qualquer. Agradeça a Deus porque você está vivo. Os mortos não sentem nada. Amém, Jesus? Amém. E aqui, o próprio Cristo perseguido e passando por momentos que ele pode dizer, Lucas 23, 34, ele falou assim, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Olha, passando aquele momento doloroso, aquele momento de dores, ainda perdoou aquela gente. Isso aí, irmãos, para nós é coisa profunda. Precisamos aprender a perdoar. É uma palavra que até muitos cristãos acham difícil. Mas Cristo nos ensinou e Ele foi o primeiro a perdoar. E Davi, ele fala que a porção da minha herança é o meu cálice. E o que nós aprendemos aqui nesse caminho da vida é que Jesus, o Deus e homem, no mesmo tempo, foi totalmente perfeito, profundo. Foi totalmente obediente, até morte de cruz, irmãos. Eu encerro essa mensagem aqui, dizendo que vale a pena nós adorarmos esse Jesus maravilhoso. Que transformou a nossa vida aqui, Alega, pois, o meu coração e o meu espírito exalta com grande alegria, quer dizer, com extrema alegria. Até o meu corpo repousa seguro, irmãos. Quando nós deitamos no nosso leito, daqui a pouco nós vamos para casa, né? Daqui a pouco nós vamos deitar, o nosso corpo vai repousar. Tem o repouso da morte e tem o repouso do descanso. E tem o repouso do descanso eterno. Sabe? Então eu fico pensando, esse descanso que nós vamos ter agora, pela misericórdia de Deus, amanhã cedo nós vamos estar aqui na escola dominical. Então nós vamos descansar nosso corpo, dar um breve reflexo, né? E amanhã cedo tem uma escola dominical aqui esperando por nós. Esse é o motivo, irmãos, de nós agradecermos a Deus. Às vezes é dificultoso, mas Deus sabe. Aqui a obra é completa, mente, corpo, alma e espírito. Mente renovada pela presença. Corpo entregue para o repouso seguro. Alma agora anelante, sabe das coisas de Deus, tem sede de Deus. E o espírito voluntário, irmãos. Porque quando o espírito foi visitado pelo Espírito de Deus, nosso espírito humano, ele foi recriado, passou para a alma batalhou ali, passou para a nossa mente, e ela se posicionou de pé. O salmista Davi falou, alma, espere Deus, ainda louvarei. Salmista, Salmo 51, se não me engano. Então, quer dizer, tudo é para Deus, bem de Deus e volta para Deus. Se você fizer coisa contrária, você não sentiu a presença de Deus. E aqui, irmãos, terminando aqui, tudo isso chama-se nova criação. É um processo. Regenerou, justificou, santificou, redimiu. Olha, pelo sangue da expiação, nos comprou e nos reconciliou para Ele mesmo. Acabou, irmãos. Então, aquela coisa do jardim do Éden já ficou. Tudo se fez novo. Nós somos nova criação. As pessoas compradas, redimidas, por uma grande expiação. Recebemos já a graça do Senhor Jesus Cristo, um grande sofrimento, uma grande morte profunda. E agora estamos esperando, recebemos a redenção. E agora esperamos a grande redenção, que é o final de tudo. Posso ouvir glória? Então, irmão, está aí, O que nós aprendemos aqui? O caminho do sofrimento nos leva à presença de Deus. Só olhar para o sofrimento de Cristo, de Paulo, os demais apóstolos, os heróis da fé, o irmão, sempre fala a administração. E é gostoso saber. Os heróis da fé, decapitados, lançados, foram forcados, perderam suas vidas, enfim, queimados. E nós, irmãos,
Então é um momento de nós refletirmos um pouquinho, deixar o Espírito Santo renovar a palavra no nosso coração e nós ficarmos apercebidos que a volta dele está por um triz. Amém? Que Deus nos proteja, nos guarde, que Deus nos faça honrados. Só de falar no nome do Senhor, no nome de Deus, de Jesus, Espírito Santo. Nós temos grande responsabilidade, queridos, grande responsabilidade. Gostoso. É dificultoso, mas não é difícil. Deus possa abençoar cada família nessa noite. Nossos familiares, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades. Posso ficar em pé em nome de Jesus.